pessoal, tudo bem? Tudo certinho com você? Eu sou a Mari, eu fiquei aí 2 meses viajando pela Espanha e uma dessas semanas aí que eu fiquei viajando, eu fiz um intercâmbio, eu fiz um intensivão de espanhol em Sevilha, que fica no sul da Espanha, ali na região de Andalucia. Então, nesse vídeo eu resolvi trazer aí pra você o que eu achei, quanto que custou, se valeu a pena ou não esse intercâmbio, né? Porque ele foi muito curto, né? Se você parar pra pensar, 5 dias, né? Que eu fiquei estudando. Então eu vou te trazer tudo aqui nesse vídeo. Bom, eu fiz um intensivão de espanhol aí de 30 horas pela Inforex, né? A escola, ela tem várias unidades em vários países, não somente na Espanha, mas também países da América Latina, assim como outras cidades na Espanha também. É uma escola super renomada. Adoraria que isso fosse uma parceria, mas não é, tá? Então, realmente, eu que paguei do meu bolso, fui lá fazer. E eu amei. Gente, eu simplesmente amei. Eu fiquei lá fazendo um curso, né, que se chama Espanhol 30, porque são 30 horas semanais. E eu basicamente começava a estudar às 9 horas da manhã e até às 3 horas da tarde. Bom, o custo total do curso, eu já vou jogar aqui pra vocês a bomba, né? Foi de 774 euros e 55 centavos para uma semana completinha lá. E aí eu vou quebrar esses custos aí para você entender, né, quais foram os maiores custos, onde eu consegui dar uma economizada e onde você pode economizar também, e você entender aí qual que é o maior custo na real desse intercâmbio, beleza? Bom, como eu já tava viajando pela Espanha, né, porque eu fiquei aí uma semana viajando, né, antes de ir para esse intercâmbio no sul da Espanha, eu tava viajando por Madrid, Valência e Barcelona. Então eu saí de Barcelona e fui até Sevilha de ônibus. Gente, eu fui de ônibus. Eu não sei se vocês têm noção do que é sair de Barcelona e ir até Sevilha de ônibus. São 12 horas de viagem. Mas, Mari, por que você foi de ônibus? Gente, porque simplesmente estava mais barato. Porque eu cheguei a olhar voo de Barcelona até Sevilha e tava, tipo, basicamente 150 euros só a ida, tá? Então, eu pensei, bom, vou ver aqui o que dá pra fazer. Trem também tava muito caro, tava em torno aí de 100 euros. E aí eu achei essa passagem meio louca, né? Que na real eu olhei sozinha, eu comecei a pesquisar de outras formas. E aí eu achei 2 passagens. Uma que saía de Barcelona e ia até Madrid. E depois de Madrid até Sevilha. Bom, primeiro porque eu não tinha ideia que eu ia fazer isso, tá? Pra ser bem sincera. Quando eu cheguei na Espanha, eu não sabia que eu ia ficar mais tempo, né? Não à toa que eu tinha minha passagem de volta e eu perdi, porque eu tava esperando a aprovação do meu intercâmbio voluntário. E aí eu pensei, bom, se eu for aprovada no intercâmbio voluntário, eu quero ficar uma semana estudando em Sevilha. E aí eu recebi essa aprovação no meu primeiro dia que eu tava em Madrid, né? Porque eu cheguei em Madrid. Então, por isso que eu fiz esse roteiro meio doido, né? Se você parar pra pensar. Mas enfim, né, voltando. Eu achei esse ônibus noturno que saía de Barcelona, 11 horas da noite, chegava em Madrid, 6 horas da manhã, e aí depois eu esperava 1h30, coisa assim, na estação ali de ônibus de Madrid, na mesma que eu desci, e pegava um ônibus até Sevilha. Tá, e esse rebuliço aí, ele me custou 55 euros e 50 centavos. Só que essa viagem durou aí 12 horas. 12 horas, porque até Madrid foram aí em torno de 6 horas. E depois de Madrid até Sevilha, em torno aí de mais ou menos 6 horas também. Porque Sevilha é muito longe dessas 2 cidades, né? Porque tá lá pro sulzão da Espanha. Então foi um rolezão. E só nisso eu consegui economizar aí uma noite de hospedagem. Se eu quisesse, dava pra ter economizado 2, né? Afinal, se eu tivesse deixado pra comprar a passagem, né, de Madrid pra Sevilha de sábado pra domingo, eu teria economizado. Mas eu tava muito cansada, gente. Eu precisava de uma cama pra eu dormir. Então eu resolvi fazer esse trajeto direto de 12 horas. Tanto que eu cheguei no hostel e só dormi.
literalmente, só dormi. Bom, né, já que a gente começou a falar de acomodação, eu fiquei uma noite no hostel. Por quê? Porque eu não sabia ainda, né, quando eu reservei a escola, eu não sabia quando que eu iria, né, sair de Barcelona e ir até Sevilha, porque aí na minha cabeça eu ia ficar ainda, né, de sexta para sábado em Barcelona e depois que eu iria para Sevilha, né, de sábado para domingo. Eu acabei reservando a acomodação, né, que eu fiquei da escola de domingo até sábado, porque aí no outro sábado eu já iria para o meu intercâmbio voluntário em Granada. Então, eu acabei não reservando, né? E aí, só que nisso eu comecei a olhar a hospedagem em Barcelona. Tava muito caro, sério, tava muito mais caro. E aí eu resolvi pegar o ônibus na sexta-feira mesmo e ir pra Sevilha, né? Já fazer todo esse trajeto e pegar um hostel, na verdade, em Sevilha, porque de longe tava muito mais barato do que em Barcelona. Então eu fiquei essa noite no hostel. Eu cheguei, né, antes mesmo de reservar a acomodação da escola, eu cheguei a olhar no hostel, né, se seria mais barato eu ficar no hostel. Mas, gente, tava muito mais caro. Compensava realmente eu pegar a acomodação da escola pra ficar uma semana lá. Então, é importante mesmo que você veja todas as opções disponíveis que você tem. Seja hostel, seja acomodação da escola, não sei, Airbnb, hotel, etc. Veja aquilo que faz mais sentido pra você e que você está disposto a ir a pagar. Eu acabei pegando, né, essa acomodação da escola num quarto duplo, né, que eu, por um acaso, dividi com outra brasileira. Olha que interessante, né? Eu acabei dividindo com outra brasileira e foi muito de boa. E se eu ficasse no hostel, eu ia acabar dividindo com mais 5 pessoas e basicamente aí o mesmo custo. Então não valia a pena, né? Se eu queria ter realmente a experiência de estudante em Sevilha. Então eu preferi ficar com a acomodação da escola mesmo. Então, somando a acomodação da escola mais o hostel, saiu aí, né, todos esses dias, lembrando que eu cheguei num sábado e fui embora no outro, me custaram 178 euros de acomodação para uma semana. Beleza? Já uma semana do curso aí de intensivão, né? Fazendo curso ali das 9 da manhã às 3 da tarde, saiu por 394 euros. Isso uma semana. Lembrando que a Inforex, ela tem outras modalidades que você pode escolher. Tem espanhol 20, tem espanhol 25 e espanhol 30. Eu optei pelo espanhol 30, por isso que as minhas aulas iam até mais tarde, até 3 horas da tarde. Mas, por exemplo, você pode optar aí pelo o espanhol 20, né, que aí é das 9 da manhã ao meio-dia, né, um pouco menos horas aí para você ficar estudando, o que eu particularmente recomendo se você for ficar mais tempo. Ou se você for ficar uma semana também, como eu acabei pegando o espanhol 30 porque eu queria realmente dar um gás, porque eu queria perder um pouco a timidez de falar espanhol. Porque na minha cabeça eu tava muito de tipo, tô falando portunhol, então eu preciso fazer essa semana antes de eu ir pra Granada, porque aí em Granada eu vou conseguir conversar mais com as pessoas, né? E aí a diferença, né, que tinha do curso é que eu estudava das 9 ao meio-dia numa turma, e aí depois eu tinha 1 hora de aula de cultura, que interessantíssimo, eu amei, a professora incrível, e depois eu tinha uma aula particular, ou seja, eu ficava falando praticamente espanhol o dia inteiro. O que, por sinal, me deixou muito cansada. Eu fiquei muito cansada, sério, uma rotina muito cansativa. Porque eu fazia, né, aí o espanhol das 9 às 3, voltava pra acomodação da escola, cozinhava e já saía pra fazer algo à tarde, ou às vezes levava um lanche e já ia da escola mesmo. Ter essa rotina durante uma semana é ok, mas se você for ficar mais semanas, não recomendo, gente. Pega aí o de 20 horas que tá bom, tá ótimo, tá bom? Ah, além desse custo, né, do curso com a escola, também teve o custo do material, porque você tem que comprar, é obrigatório, você tem que comprar o livro, e o livro custa 40 euros, então mais aí um custo da escola. Já aí alimentação, saidinhas, né, pra comer, pra beber, em Sevilha me custou 73 euros e 15 centavos, tá? Isso pra semana toda. Eu saí pra comer pouquíssimas vezes fora, né? Porque na acomodação da escola
tinha a cozinha, né? Tinha 2 cozinhas, na verdade. Então você podia cozinhar, você podia guardar suas coisas, deixar suas coisas ali. Então, pra mim foi muito mais interessante, né, pegar o meu dinheiro e cozinhar em casa, fazer meus lanches e levar para a escola todos os dias, do que comer fora. Lembrando que Sevilha é muito mais barato que outras cidades da Espanha, né? Mas mesmo assim foi uma forma de eu economizar e investir em outras coisas, né? Como os passeios. Então eu preferi investir o meu dinheiro nos passeios, né? Nas coisas que eu queria fazer, que eu queria entrar, que eu queria visitar lá em Sevilha. Então acabou que no fim de atrações turísticas aí que eu fiz, me custou 33 euros, tá? Então, todos os dias, depois da aula, eu tinha um plano do que eu ia fazer. Então, primeiro dia eu fiz o walking tour da escola, porque eles davam walking tour gratuito. Aí eu fiz, foi maravilhoso, foi interessantíssimo, porque a professora era apaixonada pela cidade, ela contou muita coisa, sabe? Tudo em espanhol, foi maravilhoso, eu amei muito. Então, teve o walking tour. Depois, no dia seguinte, eu fui no Real Alcázar de Sevilha. Depois, no outro dia, eu fui nas Setas de Sevilha. Teve um dia que eu fui na Catedral e teve um dia que eu fui na Praça da Espanha, né? A praça mais famosa lá de Sevilha. Então, todos os dias eu tinha algo para fazer. Por isso também foi ótimo eu ter me planejado aí com antecedência o que eu ia fazer ali em Sevilha, porque já cheguei com tudo pronto, o que eu queria fazer. E também tinha a questão do calor, né? Eu cheguei bem no comecinho do verão e já tava fazendo muito calor. Então fiquem atentos a isso também, tá? Eu peguei bem a virada da primavera pro verão em Sevilha e já estava absurdamente quente. E além disso, tem um vídeo que eu fiz aqui sobre o que você pode fazer em Sevilha, tá? Eu vou deixar linkado aqui pra vocês. É um vídeo bem completinho que eu expliquei aí cada lugar que eu visitei, né? O que eu fiz, como que eu fiz, ou como que você pode fazer se você visitar Sevilha aí por 3 dias e você não tem interesse em fazer, né, o curso como eu fiz, beleza? Ai, mas valeu a pena ou não valeu a pena fazer esse intercâmbio aí em Sevilha? Gente, no meu ponto de vista, valeu muito a pena, principalmente porque eu tinha muita vergonha de falar espanhol, muita vergonha mesmo, porque eu não tinha ideia se eu tava falando portunhol, se eu tava falando espanhol, e aí me deu mais confiança pra falar, mesmo errado, tá? Então, foi ótimo pra mim nesse sentido, tá? Até mesmo porque o espanhol é uma língua muito complicada se você parar pra pensar. Porque apesar de ser fácil, não é fácil, ela é difícil. Porque você tem que reaprender alguns vocabulários, né? E por ter essa similaridade com o português, torna um pouco difícil sim. Você pode ler e entender, mas sair desse passo de onde você tá falando o portunhol e ir pro passo realmente que você tá falando o espanhol é complicado, assim, de entender, sabe? Eu tô achando o processo, assim, um pouco difícil, mas é aquele tipo de idioma que você tem que adquirir muito vocabulário. Então, eu leio muito, eu estudo todos os dias, ouço muito podcast, ouço muitas músicas em espanhol, né? Porque, afinal, não é a escola que vai me desenvolver, e sim um conjunto de coisas que eu faço. Então, estar ali inserida no ambiente me ajudou bastante, até mesmo por conta do meu intercâmbio, né, que eu fiz depois desse intercâmbio em Sevilha, que foi um intercâmbio voluntário, que eu vou contar, né, pra vocês com mais detalhes nos próximos vídeos, beleza? Aproveitando que a gente tá falando, né, sobre a aprendizagem, né, de um idioma novo, que no meu caso é o espanhol, e já tem aí 1 ano que eu tô estudando espanhol com a Talkers Idiomas, né? Que é uma escola de idiomas brasileiras, que eles têm aulas online e também presencial no Brasil. E tem aulas de vários idiomas, não somente espanhol, como inglês, francês e também italiano. Eu recomendo muito, eu gosto muito da metodologia da Talkers, da minha professora, eu adoro minha prof. E tem me ajudado muito e me fez entender, né, que na verdade, por exemplo, hoje eu tô no nível B1
indo para o nível B2 de espanhol, né, com o Talkers, e quando eu cheguei lá na InfoRex, eles me colocaram exatamente no mesmo lugar. Então, tá sendo bem legal ver essa evolução no idioma, ainda mais eu que já falo aí 2 idiomas, né, que é o português e o inglês, fluentemente, e aprender um terceiro idioma, né, com a ajuda da Talkers, tá sendo incrível. Então, se você tem interesse em aprender qualquer que seja desses idiomas, eu vou deixar o link aqui embaixo da Talkers. Então, você pode chamar lá, fala que é meu seguidor, que com certeza elas vão te dar um descontinho, beleza? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, já se inscreve, deixa um like, comenta aqui uma bailaora de flamenco, que é esse emojizinho da menina dançando, sabe? É uma bailaora de flamenco. Então comenta aqui, né? Deixa nos comentários pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo. E é isso, gente. Um beijo enorme e tchau!